Amém. Graça e paz, vocês estão em casa também. Os valentes de Deus com frio, venceram o frio. Povo valente. Glória a Deus. Muito bom estar aqui com vocês. A graça do Senhor. Você que está em casa, você que também está aqui, compartilhe o nosso culto. Pode ter alguém que nesse momento está em casa também e precisa ouvir uma palavra. E às vezes o que tem para falar aqui pode transformar essa vida. Pode mudar a história dele. Não despreze a presença do Senhor. O Senhor é o mesmo que está aqui e que está aí. Você conhece alguém que precisa? Fala para ele, hoje tem algo para você, eu queria te indicar. Talvez se ele tivesse com dor de cabeça, você não indicaria um paracetamol para ele? Talvez eu não sei o que ele está passando. Se você indicar essa palavra, eu tenho certeza que Deus vai mudar a vida dele. E vai mudar a história. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio, Pai, do fôlego de vida, de estar na Tua presença, Senhor. Oh, Pai, de poder glorificar o Teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, por mais esse culto, Pai, pela Tua palavra, Senhor, revelada, Senhor. Por tudo que o Senhor tem falado, porque eu sei que é uma palavra para transformar, Pai, para produzir algo, Senhor, para que nós possamos ter mais comunhão contigo, Pai. Oh, Pai, a qual nós te damos graças pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Estava meditando na palavra, lendo a Bíblia, e aí você começa a folhear, começa a ler, e Deus vai falando com você, e Deus, ele tem uma forma de agir com cada pessoa. E aí você vai, e Deus vai te mostrando, Ele vai te falando, Ele vai te trazendo clareza da palavra, daquilo que Ele quer falar. E muitas vezes Ele traz a clareza diante de situações que nós vivenciamos, que nós vemos, que tanto está na Bíblia, como também está dentro da igreja. Nesses anos dentro do Evangelho, quantas pessoas que eu vi entrar na igreja e sair da igreja. Uma rotatividade muito grande. E isso não é o privilégio de algumas igrejas, mas em muitas igrejas acontece isso. E por que que acontece? Porque a expectativa das pessoas, cada uma tem uma expectativa. Cada uma tem um desejo. Nem todo mundo gosta da mesma cor, nem todo mundo gosta dos mesmos gostos, das mesmas comidas, né? Só que quando se trata de Deus, não é questão de gosto, é questão da gente fugir daquilo que nós somos criados para ser. Nós somos filhos de Deus, se assim nós desejarmos, porque senão nós vamos ser criaturas. É filho quando nós o aceitamos. Nós podemos ser chamados de filhos. Senão, nós somos criaturas de Deus, criados por Deus, mas não filhos. E nós continuamos nessa busca incessante de ser preenchido por algo, só que aquilo que nós buscamos está em Deus, porque é Ele que nos completa. E o tema da palavra hoje é viver um momento ou viver uma história. Porque muitas pessoas têm entrado na igreja e às vezes entram para viver um momento. Porque às vezes ela precisa de uma cura, às vezes ela precisa de uma bênção financeira, às vezes ela precisa de um casamento, precisa de um emprego. E quando ela encontra aquilo, ela se sente satisfeita. E aí fala, vou seguir o meu caminho.
E eu meditando na palavra e lendo, e não era diferente também na Bíblia. Nós vemos muitas passagens que falam isso. Pessoas que tiveram intimidade com Deus, que tiveram próximos de Deus, mas que depois o coração delas ou já mudou, ou já era com um propósito diferente, ou mudou depois, atraída pelas coisas. Mas elas perderam de viver uma história com Deus. E eu queria partilhar uma palavra com vocês de uma pessoa que viveu uma história. Está lá em 2 Reis 4, no versículo 11. Um dia, quando Eliseu chegou a essa casa, subiu ao seu quarto e deitou-se para descansar um pouco. Mandou seu servo Geazi chamar a mulher sunamita. O moço a chamou e assim que ela chegou, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: Tu tens sido generosa e nos proporcionado muitos benefícios. O que poderíamos fazer por ti? Gostaria que eu intercedesse por ti junto ao rei ou ao comandante do exército? Diante do que ela respondeu: Eis que vivo em paz entre o meu próprio povo. Amém? Aqui nós temos uma história de uma pessoa uma história muito famosa, que a história da sunamita fala o quê? Do filho dela, que ela não podia ter, que ela teve. Mas o começo da história dela começa falando que ela via sempre o profeta passando, e ela pegou e chamou o profeta para comer pão na casa dela. E a Bíblia relata que ela era uma pessoa bem de vida. Uma pessoa bem de vida, e mesmo sendo bem de vida, ela conseguia, que fala logo no começo do texto, que ela via nele e falava com o marido: eu vejo que este é um santo homem de Deus. Ela não tinha necessidade de nada. O profeta chegou, inclusive que nós lemos, a questionar a ela: o que eu posso fazer por ti? Você tem tanto nos abençoado, fez um quarto para mim, preparou um quarto especial, a qual eu posso dormir, posso me aconchegar, posso estudar a palavra, posso fazer as minhas refeições em paz, mas eu também queria te retribuir, abençoar. E o que ela pediu? Ela falou que ela vivia bem no meio do povo. E mesmo assim ele insistiu. Por Geazi, mas tem que ter algo que a gente possa fazer por ela. E ele falou: realmente, eu vejo que nessa casa não tem filhos. E quando ele fala isso, ele fala assim: então chama ela. E declarou na vida dela que em 1 ano ela teria um filho. Mas ela não estava procurando nada, não estava pedindo nada, mas ela sabia reconhecer que era um santo homem de Deus. Nós podemos atrair a bênção para a nossa vida quando nós reconhecemos Deus na vida das pessoas. Porque automaticamente, quando nós reconhecemos a presença de Deus na vida das pessoas, essa presença também vem para nós. Porque se nós reconhecemos que Deus está na vida de alguém e nós acolhemos bem essas pessoas, nós estamos acolhendo quem? A
a Deus. E aí ela chamou a presença de Deus para dentro da casa dela, sem interesse nenhum, mas simplesmente por reconhecer, por ver algo diferente, ver que fazia boas obras na cidade, ver que era uma pessoa de boa índole, e aquilo atraiu para ela a presença de Deus. Se a gente voltar um pouquinho, nós temos uma outra pessoa que também viveu um momento. Lá em 2 Reis 4:1, eu vou ler lá do 2 já em diante, para a gente economizar tempo. Eliseu lhe indagou: que posso fazer por ti? Dize-me que tens em casa. E ela prontamente respondeu: tua serva nada tem que em casa a não ser uma vasilha com azeite. Uma outra história, uma outra mulher, só que essa diferente, ela já foi buscar Eliseu. Porque o marido dela era um que pertencia à escola de profetas, tinha falecido, ela era viúva e estavam querendo levar o filho dela. Interessante que ele fez a mesma pergunta para as duas mulheres. Uma falou que precisava de recursos e a outra falou que não precisava de nada. Só que essa que precisava de recurso, se você pegar a sua Bíblia, você vai ver que vai do capítulo 1 ao capítulo 7 e a história dela encerra ali e não se fala mais dela. Só que quando nós vamos na Sunamita, ela construiu mais do que uma história, quando sua fidelidade foi em ficar em Deus. Ela construiu uma intimidade. E ela é a essência do evangelho vivo. Um evangelho que existe o quê? Momentos bons que você está na vida, momentos de dificuldade, momentos de tristeza, momentos de alegria, mas em nenhum momento Deus saiu da vida dela, Deus desamparou ela. Deus não vai te desamparar você, Deus está com você, Deus está na sua casa e agora, mudando, porque se você resolveu viver uma história com Deus, a sua história não termina aqui. O fruto das suas escolhas é o que você vai viver. Se você quer viver um momento, você vai viver um momento. Muitas pessoas procuraram Jesus por uma cura e viveram um momento. Mas muitos puderam viver a intimidade, puderam estar na glória. Até o ladrão na cruz, aquele que falou: Jesus, fale de mim, ele falou: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Porque ele não queria um momento, ele descobriu que ele precisava mais do que aquilo, e aquele último momento foi suficiente para garantir uma eternidade. E essa mulher, ela também não queria um momento, ela não tinha interesse nenhum, mas ela queria a presença. Nós atraímos aquilo que nós desejamos. Você, quando deseja as coisas de Deus, você procura. Jesus, ele no seu ministério, chegou um momento que ele queria aprofundar com algumas pessoas. De 70, ele acabou escolhendo 12 para caminhar com ele. E esses 12, cada um pôde ir até quanto eles desejavam. Os 12 não participaram de tudo, mas tinha 3 que pôde ir mais longe. Teve 3, que era Pedro, Tiago e João,
Quando ele estava no monte da transfiguração, eles estavam lá. Quando foi para curar a filha de Jairo, os 3 estavam lá. Falou assim: fecha a porta, sai todo mundo, mas Pedro, Tiago e João, vocês ficam comigo. Quando ele foi no Getsemane, Pedro, Tiago e João estavam lá. Quando ele fez a última ceia, todos estavam lá, mas só um podia reclinar no colo dele, porque era o que ele amava. Era aquele que inclusive falaram para ele: pergunta para o mestre quem que é o traidor. Sabe aquele que tem intimidade? Aquele que pode fazer a pergunta que quiser, porque ele é íntimo. Mesmo dos 3, tinha um que ainda era mais próximo, podia reclinar no colo. Só que Jesus estava disponível para todos. Só que o quanto que você estava disposto a caminhar com Ele? Até onde você queria ir com Jesus? Ele separou 12 para ensinar mais, mas desses 12, 3 conseguiram ir muito mais adiante. Os outros participaram da mesma graça, mas eles não viveram e não puderam ver tudo que os outros 3 viram. João, falam que é o queridinho, ainda ele teve revelações depois. Não encerrou ali. Ele ainda escreveu o livro de Apocalipse, falando o que iria vir ainda, que foi revelado para ele. Sabe o que é isso? Intimidade. E aqui é uma mulher que não é diferente. Ela, na sua simplicidade, ela não querendo nada, ela hospedando um profeta de Deus na casa dela, servindo ele do melhor, e ele queria abençoar, porque tenha certeza, jamais você vai conseguir dar mais para Deus do que Deus pode dar para você. E o profeta procurou algo que ela não tinha, e era uma criança. E ele falou: em 1 ano você vai ter um filho aqui nessa casa. Ainda ela falou: não brinque comigo, não zombe comigo. Não. Essa palavra. E fala que depois de 1 ano ela estava com o filho lá. Se estiver alguém assistindo aqui hoje, que tem desejo de ter filho, ou em casa que tem esterilidade, nós decretamos agora sobre essa palavra que cesse a esterilidade, que os filhos são herança do Senhor, Pai. Abra a madre, Senhor, meu Deus, meu Pai. Tira todo impedimento, Senhor. Mas que o Senhor traga a cura, Pai. Assim como o Senhor deu um filho para ela, Pai. Tem pessoas te servindo, tem pessoas te assistindo, Pai, que precisa, Senhor, abrir a madre, Senhor. Oh, Pai, concede agora, Pai. Derrama, Senhor, meu Deus, meu Pai, dessa graça, Senhor. Porque a sua palavra é viva e eficaz, Pai, para cumprir tudo que lhe apraz. Em nome de Jesus. E foi mais ou menos assim que o profeta fez. E depois de 1 ano, ela estava com uma criança. Porque ela estava ali servindo ele. E ele queria retribuir com algo. Ele não tinha dinheiro, mas ele estava cheio da presença. Cheio da presença de Deus. Só que, como na vida nós temos aflições, fala que o quê? Que essa criança depois estava com o pai. A criança normalmente no povo judeu ela fica até os 12 anos aos cuidados da mãe. Ela leva, ela tem que ir para a escola de profetas, ela tem que aprender, ela tem que ser educada na palavra. E depois dos 12 anos, o filho homem tinha que acompanhar o pai, porque aí ele já aprendeu tudo da palavra, aí ele tinha que aprender uma profissão, e normalmente era a mesma profissão que o pai. E essa criança, ela tinha 12 anos, e ela começou o quê? Andar com o pai, para ele era fazendeiro, para fazer o que ele fazia.
E fala que ele, estando ali, começou a sentir o que? Uma forte dor de cabeça. E ele pegou e mandou que levassem o filho para casa. E essa criança fala que quando chegou em casa, a dor continuou e morreu. Agora, a partir daí, nós vamos conhecer realmente a pessoa que quer viver uma história ou quer viver um momento. Porque na hora que você passa uma dor, é fácil você falar: cadê Deus aqui que não muda a minha história? Cadê Deus aqui que agora eu hospedei, eu fiz tudo isso, e cadê Ele? Aí nessas horas, você vê ela na mesma hora, o que ela falou? Prepara um jumento e eu vou até a casa do profeta. Você não pode deixar que as dificuldades interrompam aquilo que você começou com Deus. A sua história com Deus é muito maior do que qualquer dificuldade. As dificuldades, na realidade, ela tenta te paralisar daquilo que Deus tem preparado para você. E ela, mais do que depressa, ela não limitou a distância, ela não limitou o horário, e ela foi o que? Através do profeta. Ela foi lá e fala que o que? Ela saiu naquele caminho e não se deteve. E foi. E quando o profeta avistou ela de longe, mandou o seu servo ir para ver o que tinha, para já perguntar para ela. Ainda perguntou: vai tudo bem? Ela falou: vai tudo bem. Vai tudo bem. Eu aprendo que quando nós estamos indo buscar a nossa bênção em Deus, nós não podemos ter distrações. Nós não podemos ter conversas paralelas. Nós não podemos fugir o nosso foco da presença daquilo que nós estamos procurando. Ela não queria ser mal educada. Ela não queria falar para ele. A vontade dela talvez era contar para pessoa por pessoa. Mas mais do que a vontade dela, era a certeza que se tinha alguém que deu, se tinha alguém que falava com Deus, e tinha alguém que podia trazer para ela uma resposta e uma coisa segura, era lá que ela tinha que ir. Porque ele representava o próprio Deus na casa dela. E ela falou: nada vai me tirar. Não vai ser nenhum auxiliar, não vai ser nenhum intermediário. Jesus conquistou para você a oportunidade de, diante da dificuldade que você estiver, você se prostrar, clamar ao nome dele e o Pai ouvir. Se você pegar a passagem aqui, deixa eu ver onde que está. Porque assim que ela chegou na presença dele, o que ela fez? Ela se prostrou ao pé do profeta. E quando ela se prostrou, simboliza do quê? Você se prostrar aos pés de Jesus, para você clamar a ele. Não prostrar para ninguém, não pedir para ninguém, mas clamar para a pessoa certa, no nome de Jesus. Lá está no 4:27, fala assim, contudo, assim que chegou ao monte, diante do homem de Deus, prostou-se aos seus pés. Geazi aproximou-se para erguê-la, mas o homem de Deus lhe pediu: deixe em paz, porquanto seu coração está muito angustiado. Mas Deus não quis me revelar o motivo desta terrível aflição.
E aqui eu aprendi uma lição grandiosíssima. Porque mais do que prostrar, existe um momento para você sair daquela posição. É a hora que você sente paz no coração. O profeta falou: não levante ela, porque o coração dela está aflito. E às vezes nós estamos prostrados e não tem resposta nenhuma, e você continua angustiado, e você continua clamando, e você continua orando, e continue mesmo, e vai até que venha a paz. A hora que vem a paz, você pode levantar e ir embora. Aí você pode ficar tranquilo, porque o Senhor já tomou conta daquela situação. O Senhor já pôs anjos, já pôs pessoas, já levantou um exército a seu favor. Porque até que o Senhor não colocasse tudo no seu lugar, Ele não pode te dar essa paz. Porque às vezes você ora, você quer ter intimidade, mas você não sabe o momento, você não sabe o quanto tempo que eu tenho que ficar. Aprenda, esse é o tempo, está na Bíblia. Não foi o que nós lemos aqui? Que ia levantar, e ele falou: não levante, porque o coração dela está aflito. Tem um tempo certo para se levantar da presença de Deus. Não se levante antes. Não levante antes. Porque senão você não vai ter todas as instruções de Deus para a sua vida e para a sua direção. E também saber colocar o problema no lugar certo. Porque ela podia ter começado a colocar o problema lá atrás, mas não era o lugar certo. O lugar certo era ali, prostrado, diante de Deus. Existe um lugar, quando nós marcamos a segunda-feira para orar, você está aflito, existe um lugar certo. Você pode vir aqui, porque aqui você vai ter pessoas intercedendo por você. Você vai ter a presença de Deus. Você não quer a presença? A presença de Deus está aqui. Você pode ter certeza que nesse lugar tem a presença do Senhor. Você está passando por aflição? Vem orar. Você não vai sair sem resposta. Você sempre vai ter alguém para te perguntar, igual o profeta perguntou: o que você precisa? O que você quer que eu te faça? O Senhor está aqui. Ele perguntou para tantos. E você que vai definir se você vai querer viver só aquele momento do dia que você vem aqui, ou se você vai querer construir uma história com o Senhor. Ela não se preocupou com a distância. Ela se lançou aos pés. Cada tempo que você perde é você adiar a sua bênção. As distrações adiam a nossa bênção. Porque às vezes até na oração, se nós não vigiarmos, quando a gente começa a orar, a gente começa orando e daqui a pouco, a hora que você vê, você está pensando no dia de amanhã o que você vai fazer, que roupa que você vai pôr, que não sei o que, se distraiu, mudou no meio do percurso, assim você mudou, e é muito rápido. Já aconteceu isso comigo. Você está lá orando tal, e aí você está com a cabeça cheia, e aí a hora que você vê, você já está com a cabeça em outra coisa pensando, fugiu daquilo, do propósito. E cada vez que você foge, você está só adiando, retardando a sua bênção. Então não retarde. E ela pegou e pediu a presença do profeta para ir até a casa dela. Porque aquilo que ela não tinha pedido, que ele tinha dado para ela, agora ela estava morto. Mas ela também não falou que estava morto. Ela falou para ele: você precisa ir lá, porque eu não te pedi, mas você também não vai me tirar ele. A sua
boca tem que declarar palavras de vida. Antes de você matar as coisas, entregue na mão de Deus e fala: Senhor, se o Senhor me deu, abençoa isso aqui. Abençoa o que o Senhor me deu, Senhor. Mas tem pessoas que o que mais fala é de morte. E é natural. Às vezes as pessoas falam: morri de rir. Não é? Uma palavra coloquial: morri de rir. Nossa, foi demais. Você nem imagina. Estava lá, foi maravilhoso. Todos nós estávamos ali, de repente morremos de rir. Ela matou todo mundo. A morte coletiva ainda, declarou a morte coletiva ainda. Por que nós não falamos? Estava lá e foi uma bênção maravilhosa. Você não imagina, a glória de Deus desceu, invadiu aquele lugar, trouxe vida, e quando Ele soprou, todo mundo se alegrou. Não é diferente? Morremos de alegria. Qual que você acha que fica melhor? A anterior ou morrer de alegria? E ela não ousou usar palavras que não fosse para lhe abençoar. E quando ela pediu para ele, ele falou assim: Geazi, toma aqui o meu cajado, vai até lá e coloca sobre o menino. Ela falou assim: não tem problema, ele pode ir, mas você vai comigo. Sabe por quê? Não troque a presença por nada. Não troque a presença pela imitação, pelo parecido, pelo paliativo. Quantas pessoas têm trocado isso ao longo do tempo na igreja, nos séculos e séculos, desde que veio o cristianismo? Tem trocado a presença pelo paliativo e não percebe que nós podemos ter o Santo dos Santos na nossa casa. Aquele que ela viu que era um santo homem de Deus, não podia ser outro para ir lá. E falou que quando eles estavam chegando, o servo dele já vinha vindo, Geazi. Não deu certo não, lá não teve jeito. Não importa quantas vezes as pessoas já orou, se Deus mandou você orar, ore de novo. Ore, ore e ore. Não se importa porque um já orou, o outro já orou. Não, se Deus mandou eu orar, eu vou orar. E foi o que o profeta fez: eu vou lá orar. E ele foi lá, ele entrou naquele quarto, ele viu a mesma cena que o outro tinha, que a mãe tinha visto, que o Geazi tinha visto. Ele viu a mesma cena. Estava lá a criança sobre a cama dele, que ele dormia, morta, em estado de morta. E ele na mesma hora fala que o quê? Ele deitou sobre a criança para aquecer ela, pôs boca com boca, olhou olho no olho e levantou boca com boca. Diz o quê? Proferir a palavra de Deus, orar, dizer, clamar. Quando você fala boca, você fala colocar para fora, fazer o que Deus fez, trazer à existência o que não existe. Clama a mim e eu responderei. O Senhor criou o mundo com a sua palavra. Ele ofereceu no Éden: se vocês quiserem, vocês vão ter uma história comigo até a eternidade. E eles não quiseram, eles preferiram um momento. Preferiram do que tem eternidade. Olho com olho, fala, sabe do que? Fala de quando você olha, todo mundo que olhou
viu que não tinha vida, mas quando você olha com os olhos de Deus, você traz à existência o que não existe. Você tem que ter esses olhos, os olhos do Senhor, os olhos que enxergam além, que não o que você está vendo, mas que você traz à existência o que não existe, e clama com a sua boca, porque você vai trazer vida, você vai trazer existência, você vai clamar aquilo que não está ali para trazer. E foi isso que o profeta fez ali, trazer à existência o que não existe. O que todo mundo não viu, ele viu. A mãe não viu, o outro não viu, mas ele viu. Sabe por quê? Quando você está cheio de Deus, você vê além, você enxerga além. Os olhos do Senhor, eles alcançam muito mais longe. Se um dia ela tivesse pedido algo para o profeta, talvez a história dela tivesse acabado ali, mas a história dela não acabou, a história dela continuou. O profeta chamou ela, falou: toma aqui seu filho. Ele ficou ali prostrado e entregou o filho na mão dela. Sabe o que eu entendo? Que se você ler aqui, vamos ler aqui para a gente ver. Vou ler do 4 ao 36. E Eliseu chamou Geazi e o mandou imediatamente chamar a sunamita. E Geazi foi correndo. Quando ela chegou, Eliseu disse: toma o teu filho. Ele entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se, e com o rosto rente ao chão, em seguida pegou o filho e saiu. Ela não foi lá nos pés do profeta e ficou clamando? E aí ele falou: não tire até que tenha paz no coração. Essa aqui é uma revelação de Deus para dizer que o quê? Ele estava lá e voltou na mesma cena, só que agora era o profeta prostrado, para te dizer que quando você clama prostrado ao Senhor e que te traz paz, aquela é a resposta do Senhor. É trazer à existência o que não existe. Que aquele movimento de você estar prostrado, a resposta era aquela, ela teve início ali, só que a resposta está aqui. Você clamou lá, a paz agora estava completa. Quando nós olhamos no mundo espiritual, nós não vemos, mas quando nós estamos no mundo espiritual, é isso que está acontecendo. Eu estou ajoelhado aqui e Deus está fazendo, Deus está enviando o profeta dele, Deus está trazendo a existência, Deus está movendo todas as coisas a teu favor, mas tudo no mundo espiritual, você não está vendo, mas é exatamente isso que aconteceu aqui, é o que acontece no mundo espiritual. O Senhor foi mostrando para mim: você quer o quê? Viver um momento ou viver uma história? Se você quer viver uma história, se prostra enquanto não tiver paz. Você não vai ter a resposta. Isso aqui aconteceu também com Daniel. Daniel orava, ele já tinha a resposta. Chegou uma hora, ele não teve mais. O que ele continuou? 21 dias orando, 21 dias clamando. Aí o que aconteceu? Desde o primeiro dia, o Senhor enviou o anjo para te trazer a resposta, mas tentaram segurar a sua resposta. Só que como você estava aqui ainda, você pôde receber, e é isso que acontece na nossa vida. Muitas vezes nós largamos pela distração, muitas vezes nós desistimos no meio do caminho, e você perdeu da oportunidade. Não importa o tempo, não importa a distância, não importa o período, você se empenhou a fazer, vai até o fim, traz à existência o que não existe. A palavra do Senhor que mostra, ela não está nos mostrando aqui que é desse jeito. E muitas vezes sabe o que acontece? No segundo, terceiro dia, ou às vezes muito, passou um mês, você larga para lá. Não desista, meu irmão, porque Deus não desistiu de você. Passou, várias pessoas não conseguiram fazer. Ele enviou o seu próprio filho
para conquistar o que ninguém pôde fazer. Sabe por quê? Porque ele não desistiu. Não importa, mas quantas pessoas oraram, quantas pessoas quando foram apresentar Jesus no templo fala: agora eu vou em paz, porque está cumprida a palavra que foi revelada lá atrás, que ia ter um Salvador. Eu estou vendo ele, eu estou contemplando com meus olhos. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus, ela transcende o tempo. Você já está orando pelas suas gerações, você já está orando pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus bisnetos, tataranetos. A palavra não morre. Quantas pessoas oraram por alguém, ela não está mais, mas a pessoa está no Evangelho. Sabe por quê? Porque tinha alguém de joelho clamando ao Senhor. Eu sou fruto de oração. Muita oração. Eu já contei aqui que fora meus cunhados que já oravam bastante, tudo. Aí depois minha esposa começou a orar e ela não podia ver um santo homem de Deus que ela falava: está aqui o nome do meu marido. Ajoelha lá, clama por ele. Ajoelha lá, clama por ele. Nossa, acho que tem gente que deve ter meu nome em tudo quanto é lugar. Em folha de Bíblia, em banco de igreja, em chão, embaixo de tablado, embaixo de púlpito. Mas meu nome estava em todo lugar. E você acha que Deus respondeu ou não? O que vocês acham? Sabe por quê? Ela não via acontecer, mas ela também não desistia. E ela pôs um exército. Você lembra o que o profeta ofereceu para ela? Você quer que eu fale com o rei? Você quer que eu fale com o chefe do exército? Está tudo disponível para você. Às vezes, o que ela fez? Naquele momento ela não precisava, mas está disponível? Eu vou lá. Se ele pode falar com o rei, se ele pode falar com o chefe do exército, só que eu quero que fale com o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Ela foi lá clamar. Aonde que você tem ido clamar? Ou você tem ido reclamar? Que aí é pior ainda, né? Porque às vezes, em vez de ir clamar, a pessoa tem ido reclamar. Embora termine do mesmo jeito, mas vai para caminhos totalmente diferentes. E você pensa que a história dela acabou aqui? Não acabou. Mais para frente, lá no 8, fala o quê? No versículo 8:1, fala que o profeta procura ela e fala para ela assim: está tendo uma tremenda fome nessa terra, você larga a sua casa, larga as suas coisas e vai para outro lugar. Quando nós resolvemos andar com Deus, viver uma história com Deus, Deus faz questão de revelar para você os acontecimentos futuros. Só que os acontecimentos futuros não são para você se desesperar, não são para você falar: meu Deus, e agora? Os acontecimentos, sabe por quê? Porque Deus confia em você, porque você está ao lado dele, e ele já te informa que é para você saber que você vai ver um tamanho tristeza, um tamanho de uma coisa, muita coisa acontecendo, muita coisa ruim acontecendo, muita desgraça acontecendo, mas que o Senhor, Ele fala para quê? Para que você tenha calma, para que você possa suportar aquele momento, suportar em paz. Só que o suportar em paz não é que você está isento daquilo, porque fala com o quê? Ela era rica
ela largou a casa dela. Ela foi morar lá nos filisteus para comer. Não se fala como, mas não deveria ser muito bom. E ele ainda deu um período, era uma crise bem rápida, gente, 7 anos. Como é que você recebe uma palavra dessa? De Deus para o seu coração. Durante 7 anos vai ter uma fome aqui, uma miséria. Você sai daqui e vai para aquele lugar e fica lá, não volta aqui. Nós temos que estar antenado naquilo que Deus nos revela, naquilo que Deus nos fala. Sabe por quê? Porque Deus quer nos guardar. Se ela ficasse ali, ela ia passar fome e ela ia morrer. Mas tinha um lugar certo para ela ficar. Porque Deus ia cuidar dela onde Ele mandou ela ir. Porque o Senhor, quando Ele envia, Ele guarda. Ele te enviou, Ele vai te guardar. E ela passou os exatos 7 anos. O que ela fez? Largou a terra onde ela estava e voltou. Por quê? Deu 7 anos, o profeta falou. Se ele falou 1 ano, nasceu meu filho. Se ele falou 7 anos eu volto. Ela voltou. Depois de 7 anos ela voltou. Chegou ali. Quando ela chegou, a casa dela estava ocupada. Mas sabe que a intimidade, ela tem um poder de cura, né? E ela restaura. Às vezes a gente tem perdas, mas quando a gente tem intimidade com Deus, ela tem um poder de cicatrização, um poder de cura, um poder de restaurar. E foi o que aconteceu na vida dela, porque exatamente quando ela chegou para ir até o rei, para pedir a casa dela que estava ocupada, estava ali quem? O Geazi, o servo do profeta, conversando com o rei, e o rei estava querendo saber o que o profeta tinha feito de tão grande, que falavam de tantas maravilhas que ele fez, de tantas coisas, e ele estava falando exatamente de uma criança que foi ressuscitada. Naquele momento que ela chegou, e aí o profeta, e por falar em ressurreição, está aqui, a mãe e o filho. E aí o rei quis saber dela mesmo como é que era aquela história. Sabe o que é isso? A intimidade que restaura. As pessoas vão te ver na rua. Me conta mais sobre o que você tem passado. Me conta dessa experiência com Deus, porque eu não estou acreditando que você passou por tudo isso e está aqui desse jeito, formosa, guardada desse jeito. Sabe por quê? Porque aquilo que o Senhor faz é uma obra perfeita. É uma obra maravilhosa. Aí você imagina ela testemunhando e falando: ó, tá aqui, ó. Esse é meu filho, aquele que não respirava mais, mas está aqui, ó. E aí sabe o que o rei falou para ela? Pega o eunuco, manda ir lá pegar a casa dela e restituir tudo para ela que ela deixou aqui. Restitui tudo, restitui tudo. Sabe o que eu quero dizer para você? Hoje é noite de restituição. Talvez você tenha passado esse período, quase 2 anos aí caminhando, e você tem perdido alegria, você tem perdido sono, você tem perdido coisas, você tem perdido muitas coisas que você deixou para trás. Mas o Senhor, Ele te chamou aqui hoje para falar que é noite de restituição. É noite de trazer a alegria de volta, é noite de trazer o brilho no teu olhar, é noite de trazer as promessas do Senhor para dar continuidade. Sabe da onde que você parou, que você saiu? Aí você volta para aquele mesmo lugar que você estava, que é para fazer uma história mais linda ainda. Mas sabe com quem? Com o Senhor. Porque se você escolheu viver uma história com o Senhor, você vai mais longe. A sua história nunca é interrompida, mas Ele pega da onde você parou, Ele te tira dali, Ele te tira de cena, Ele muda e Ele te leva exatamente aonde você parou. E aí Ele te restitui tudo e fala: agora você vai trilhar de novo, com tudo que você tinha aqui,
mas com o teu filho e com a alegria, porque agora eu trouxe um tempo de paz, eu trouxe um tempo novo para a sua vida. Esse tempo vai ser melhor do que o outro que você achava que era bom, porque agora tem a paz, agora tem a minha presença e a minha graça e o meu favor todos os dias na sua vida. Queria te convidar para você levantar, ficar de pé, e você precisa tomar uma decisão, se você quer viver um momento ou se você quer construir uma história com Deus, uma história na qual todas as pessoas da sua família vão poder desfrutar, uma história a qual você vai poder transmitir de gerações e gerações. Ou se você quer também, se você veio aqui porque você precisa de uma bênção financeira, não tem problema, aquela moça foi lá, a viúva, e ela saiu abençoada, você também vai sair abençoado, porque na presença do Senhor nós nunca saímos de mão vazia. O Senhor nunca despede as pessoas sem nada. Só que se você resolver viver uma história com o Senhor, independente da situação, Ele sempre vai ter uma nova saída para a sua vida. Ele vai sempre ter uma situação nova. Às vezes aonde você está não é onde você gostaria de estar, mas é só por pouco tempo, porque tem coisa melhor vindo por aí, tem coisa nova, tem coisas boas. E sabe o que acontece? Pedro, Tiago e João, eles viveram o melhor do lado de Jesus, eles viram grandes coisas. Só quem está, que resolve viver na presença, que resolve ter uma história com o Senhor, pode desfrutar e pode contar, não do que os outros fez. Geazi, ele pode contar dos outros, o rei pode continuar contando, mas ela pode contar da própria vida dela. Sabe por quê? Porque ela chamou a presença para a própria casa dela, ela chamou a presença para a vida dela, ela chamou a presença de Deus para ela. Nós podemos determinar aonde nós queremos chegar. Quando Ezequiel foi até o mar e falou, as águas estão até os artelhos, as águas estão até o joelho, a água está até a cintura, a água vai indo, você pode ir nessa água até quanto você quiser. Você que vai determinar. A hora que você tiver coragem, você vai se jogar nela, e a hora que você se jogar nela, aí é uma imensidão, aí você é o Senhor que vai fazer todas as coisas. Não. Talvez você entrou aqui, ou você que está em casa também, teve muitos sonhos, muitos projetos perdidos. Eu queria que você colocasse sua mão no coração. Nós vamos começar a orar, e o momento vai ser aquele momento que você vai sentir paz. Porque assim como ela fez, que ela orou e o coração dela estava perturbado, mas teve um momento que teve uma paz. Nós cantamos aqui que o Senhor Jesus estava aqui, cantamos o nome dele, e ele é o príncipe da paz, e ele vai trazer essa paz que tanto você precisa. Porque aonde você não pode ir, aonde você não pode tocar, mas o Senhor, enquanto você estiver aqui orando e apresentando para Ele, você em casa também, você que está assistindo pela internet, o Senhor vai trazer a existência, e Ele vai trazer essa paz. E aí aquela representação que nós lemos do profeta entregando para ela o filho, ele vai estar entregando para você a sua bênção que tanto você precisa. Enquanto tiver o louvor tocando, eu vou começar a oração, e a continuação da oração vai ser o canto, porque talvez você não tenha nem força para clamar, mas quando você não tiver força para clamar e você louvar, o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Ele vai saber o que você precisa, e Ele vai trazer a existência para te trazer paz.
Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, a sua palavra, Senhor, da forma que o Senhor me revelou, Pai, foi traga, Pai, a tua igreja. Oh, Pai, assim como lhe apraz, Pai. Oh, Pai, aqui estão pessoas, Pai, com necessidade, Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, para que ela, Pai, toda essa perturbação, Pai, tudo que tem acontecido, Senhor, mas ela quer trazer paz, ela quer trazer vida, Pai, para as coisas dela, Pai, ela quer trazer vida para o lar dela, Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor. Oh, Pai, que cada um agora, Senhor, está diante da tua presença, do trono e da graça de Deus, em nome de Jesus.